Valeu, Ed, valeu, Marcelo. Quero, em primeiro lugar, agradecer aí pelo convite para participar com vocês aí do JBC Festa, os 20 anos de mangá da JBC. Como o tempo voa, hein, gente? Ainda lembro quando saíram as primeiras revistas, aí, os primeiros mangás, era uma alegria, porque a gente não tinha nada praticamente no mercado. Foi, assim, uma época maravilhosa, porque foi quando os brasileiros começaram a ter acesso aos mangás de verdade nas bancas. E eu estou aqui a convite do pessoal da JBC. Estou aqui para falar dos mangás do Tezuka, que são lançados pela JBC. Né? Então vamos começar falando de A Princesa do Cavaleiro, ou Ribbon no Kishi, e acho que todos conhecem basicamente a história. Ainda hoje me sinto muito orgulhoso de ter assistido quando foi exibido na TV brasileira nos anos 70. Eu não perdia um único episódio naquela época. A história, como nós já conhecemos, ela é a princesa herdeira da Terra de Prata, a filha única do rei e da rainha, só que pelas leis da Terra de Prata, apenas homens podem herdar a coroa. Então, para não ter um problema de sucessão, porque um irmão do rei estava já querendo dar o golpe, né? Ele querendo colocar o filho dele, né? Que era aqui no Brasil a gente chamava de Duque do Alumínio, né? E ele tinha o filho dele, que a ideia era colocar ele como o sucessor. Então, para que isso não acontecesse, eles esconderam de todo mundo, toda a vida dessa filha, de que ela era uma menina. Então, para todo mundo, ela era um príncipe. O mangá da Princesa e o Cavaleiro, ele é muito mais antigo do que vocês imaginam. Ele começou a ser lançado, gente, em janeiro de 1953. É praticamente assim um dos primeiros grandes mangás após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra, você tinha realmente um mercado editorial muito grande no Japão, eles tinham muitos mangás, só que com o advento da guerra, eles praticamente cortaram todo o fornecimento de papel das editoras e focaram isso única e exclusivamente no esforço de guerra. Só depois que a guerra terminou, só a partir de 46 ou 47, é que voltaram a publicar alguns mangás, e a Safiri começou a sair em 53. Ela foi de janeiro de 53 até janeiro de 56. Só que depois, devido ao sucesso que esse mangá teve, o Tezuka ainda fez uma continuação, que seriam a história com os dois filhos que ela teve, só que também teve peças de teatro que foram feitas. E agora aí, né, gente, a JBC, ela já tinha lançado em 2002 toda a coleção do mangá da Princesa e o Cavaleiro, mas olha aí a boa notícia, né? Eles estão trazendo para nós um relançamento. Vai ser 2 volumes em formato 15x21, né? Capa brochura com sobrecapa. É daquela coisa de você colocar na estante mesmo. Vai ser bem legal. E você ainda pode estar querendo perguntar, pô, mas para que eu vou querer um mangá tão antigo? É justamente porque é antigo e vem da mão do Tezuka, que é o deus do mangá do Japão. E a outra coisa muito importante é que ele criou todo o sistema de mangá. Se você tem mangá hoje em dia no Japão, é por causa do Tezuka. O mangá, como a gente conhece hoje em dia, o sistema de produção foi todo estabelecido pelos Tezuka. E é legal você ter a Princesa e o Cavaleiro, que é da época que ele estava começando a desenvolver esse sistema, você vê como é que era a narrativa. E é um mangá que envelheceu muito bem. Altamente eu recomendo aí para vocês. Vale a pena ter na estante, viu? Agora a gente pode começar a falar um pouquinho de Buda, né? Assim, eu não vou me estender muito na história do Buda, gente, porque isso aqui não é para uma aula de religião. Se você ler o mangá de Buda, que a JBC vai relançar, você vai acompanhar toda a vida de Buda, com detalhe. É uma narrativa quase que literal do que aconteceu. O Tezuka, ele pegou tudo que havia da história do Buda e fez em mangá. Ele pegou a história do Buda, que já era conhecida, e adaptou para quadrinhos. Para os japoneses, isso não era tão novidade, mas para nós ocidentais, isso é uma referência maravilhosa. E outra, é muito mais fácil a gente gravar uma informação quando a gente lê ela em quadrinhos, em mangá, do que numa aula de história ou de religião. Por isso que eu acho que
é bem legal você ter os seus olhos sobre essa série que a JBC está relançando. Até porque a versão que foi da Conrad, né, da saudosa Conrad, ela foi lançada entre 2005 e 2006, foram 14 edições, mas agora a JBC está lançando em 8 volumes, é menos porque ela que tem mais páginas, né? Então as 14 da Conrad vão dar 8 pela JBC. Vai ser a mesma coisa da Safiri, capa brochura com sobrecapa, vai ser também na medida do 15 por 21, e no caso as duas, né, a gente esqueceu de falar que o papel de miolo é o offset 90, que vai garantir que o mangá fique na tua estante por um bom tempo sem perder qualidade. E você vai ter a chance de conhecer uma das grandes figuras da história da humanidade. Uma coisa boa a se dizer do budismo é que ela é uma das poucas, talvez a única religião do mundo que nunca estimulou, patrocinou ou aprovou que fosse feita em seu nome uma guerra santa. E não, você não precisa ser budista para ler. Você pode conhecer e ver muita coisa positiva que o budismo tem para ensinar e que, na verdade, às vezes a gente pratica e nem sabe, viu? Então, ficam aí minhas 2 dicas, meus 2 comentários aí sobre os 2 trabalhos. Eu espero que futuramente a JBC traga mais mangás do Tezuka, porque ele foi um monstro. A obra dele são 150 mil páginas de quadrinhos, gente. Eu espero que a gente tenha a chance de ver mais alguns desses daí. Vai ser bem legal. Valeu, até mais.